Olá pessoal, como é que vocês estão? Daniel por aqui. Feliz ano 2024 para vocês, que esse seja um ano excelente, cheio de novidades e realizações profissionais. São meus votos e um abraço para todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre vegetação no Revit, tá? Eu vou trazer para vocês algumas soluções que eu aplico no meu template, que vocês podem também aplicar no de vocês. Soluções simples, coisas rápidas, bem diretas, para que você entenda o tipo de trabalho, o tipo de raciocínio que eu tive, tá? Existem soluções que no Revit 2024 já foram solucionadas, como por exemplo o uso de item de detalhe na planta da vegetação, né, na família da vegetação, que a gente tem que fazer várias camadas. Mas no Revit 2024 tem opções mais interessantes. Mas como a gente trabalha com template para atender um público maior, então a gente precisa fazer isso numa versão anterior. Então no caso aqui eu uso a versão 2020, aí eu preciso manter essas soluções, tá? Mas eu pretendo ir na direção de 2024 e deixar o meu template todo em 2024 quando for mais propício, tá bom? Mas dê uma olhada nessas soluções que vocês podem aplicar para vocês, vou mostrar para vocês as minhas vegetações, tá certo? Espero que vocês gostem. Vamos lá estudar. Eu tô aqui no meu template, gente. Isso aqui é o showcase, né? A loja do template, onde tem os elementos que eu guardo. E aqui embaixo eu gosto de separar todas as vegetações que eu desenvolvi, tá? Eu resolvi desenvolver esse tipo de vegetação aqui porque ela é muito interessante para o desenvolvimento do projeto. Vocês podem utilizar elas de várias formas, ela serve como forração, na planta baixa fica interessante. Deixa eu mostrar para você como fica esse elemento na planta baixa. Ó. Se você pega eles aqui, ó, tá vendo? Se eu coloco um do lado do outro, ele praticamente se torna como se fosse uma massa de vegetação. Ele tem esse efeito na hora que une os elementos, né? Que ele se torna praticamente uma massa, tá vendo? Então fica bem interessante quando a gente vai compor com esse tipo de elemento, tá? E ao mesmo tempo é um elemento que é editável, tá vendo? Então eu preciso permitir que essa família ela se edite e ela não tem nenhuma complexidade, tá? Eu fiz uma árvore assim com a copa mais alta, né? Fiz uma árvore tipo pinheiro, fiz uma árvore redonda e aí ela tem um materialzinho, né? Que é a cor dela, tá vendo? Eu posso trocar para ter uma vegetação um pouco diferente. Fiz também uma que simula a palmeira. Por que eu fiz assim, gente? Porque o meu objetivo com ela aqui é ocupar a área, então a planta, a projeção do elemento, que é o que serve para projeto, né? Uma palmeira não é assim, obviamente. A gente tem outras opções para simular igualzinho, mas aqui eu consigo ter o tronco e eu consigo ter uma projeção do que ela vai ocupar. E na planta fica bem interessante, tá? E como é que eu fiz essa família, pessoal? Basicamente eu vou abrir essa aqui que é a mais simples, Edit Família. Quando a gente abre ela, eu não tenho nada demais, exceto aqui ó, uma extrusão e aqui né, um revolver tranquilo. Na planta de piso também, tranquilo, ela aparece bem. Aqui só aparece o tronco, quando está dentro do projeto ele aparece melhor, tá? Mesmo esquema com as outras vegetações, né? A gente só muda a forma dela. Essa daqui também que simboliza uma palmeira, ela também tem o mesmo esquema, tá vendo? Então ela só é um revolverzinho e tal, nada demais. Eu tentei fazer isso aqui editável, mas foi um pouco difícil, tá certo? Então essa daqui é a que a gente utiliza para ser uma vegetação simplificada. Depois eu posso vir substituindo por vegetações como essa. Essa aqui eu já apliquei um RPC. Eu utilizei o RPC do Revit, que é uma forma que parece com um elemento, tá? E aí na planta baixa eu joguei aqui uma... Passando aqui para lembrar para vocês, gente, de conhecer o nosso template L-Arc Pro. O nosso template está lá no nosso site, vocês podem deixar o link aqui na descrição, certo? E vocês vão gostar bastante desse material que a gente desenvolveu. Tudo que vocês estão vendo aqui nesse vídeo vai estar lá no nosso template e caso vocês não queiram perder seu tempo desenvolvendo essas soluções, vocês podem adquirir o nosso template direto no nosso site. Espero que vocês gostem dele e qualquer dúvida fala comigo. Um item de detalhe, né? E esse detalhe eu criei dois tipos de detalhe. Eu criei um mais bonito aqui, ó, em que a gente vê o elemento mais interessante, tá vendo? E criei um mais simplificado, que são só as linhas. Os dois estão na mesma família. Então eu vou abrir elas aqui para você ver. Mas antes disso eu preciso fechar tudo aqui. Eu vou deixar apenas a palmeira que eu abri, que é uma palmeira mais complexa, tá? Então eu vou abrir ela aqui. Na planta baixa, quando eu abro esse elemento, a gente tem aqui, ó, uma família, vou mostrar o tipo, a gente tem aqui uma família de vegetação, certo? Quando eu boto na planta baixa, eu tenho o meu RPC, e ele precisa estar aqui ó, como terceiros nas propriedades, senão ele não aparece o RPC. E aí aqui eu tenho uma outra vegetação, olha só a pegadinha. Quando eu abro essa segunda vegetação,
ela precisa ser assim, gente, para poder fazer uns esquemas de altura no Revit 2023. Nessa vegetação, eu tenho aqui sim, ó, tá vendo? Eu tenho aqui sim o meu item de detalhe. Então, qual é a sequência? Eu tenho a minha planta, o meu projeto, dentro dele eu tenho outra vegetação. Dentro dessa vegetação, tá certo? Eu tenho aí sim o desenho em item de detalhe e aqui eu fiz o desenho em linhas, tá? Depois eu faço um esquema para vocês entenderem. E aí o item de detalhe que é apenas o meu desenho, certo? Então no meu projeto como é que eu fiz? Deixa eu tentar fazer aqui como se fosse um texto, certo? Eu tenho aqui primeiramente a família de vegetação, que é a que vai para o projeto, certo? Aí, dentro dessa família de vegetação, tem outra vegetação que serve para dar altura e escala para o elemento. Depois eu tenho uma família de item de detalhe. E essa família serve para ser representação em planta, certo? Aqui eu coloquei também uma representação em planta simplificada. Então eu tenho aqui, ó, minha vegetação RPC, dentro dela eu tenho uma outra vegetação, dentro dessa outra vegetação eu tenho um item de detalhe e uma representação 2D. Dentro desse item de detalhe aí sim eu tenho ele, e eu poderia ter vários tipos aqui, certo, gente? Aqui eu poderia ter vários tipos. Quando chega aqui no projeto, ele tá dessa forma, um esquemazinho bem interessante. Isso também serve para as outras árvores que eu trabalho. Então, se eu abrir essa planta aqui, que é uma planta de copa, tá? Eu tenho aqui uma vegetação de copa. Quando eu chego, olho na planta, eu tenho ela aqui bonitinha. Eu abro essa vegetação aqui. Então, essa vegetação aqui, ela já é, certo? Ela tem uma linha simples e ela tem um item de detalhe. Eu abro o item de detalhe e aqui sim eu desenhei bonitinho o meu item de detalhe. Já aqui, ó, tá vendo essa linha? Isso aqui é a representação simplificada. No projeto, como eu trabalho isso? Eu tenho um botãozinho aqui, ó, ver copa? Não. E aí com esse botão eu boto para ele apresentar ou o item de detalhe ou essa linha simplificada. Isso aqui é um ganho de tempo enorme. Quando eu faço isso em todas elas, ó, eu dou representações diferentes para cada uma, certo? Mesmo esquema com essa aqui, ó, ver copa. Tá vendo? Então eu tenho plantas simplificadas, essas outras eu dei a opção, ainda não fiz essa opção, mas poderia fazer, tá? Aqui, por exemplo, são os meus arbustos, ó, flor, arbusto, fiz algumas assim bem de boa. E tem uma vantagemzinha esse arbusto, pessoal, que é o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer um corte aqui para vocês verem que eu fiz esse arbusto, um esqueminha bem legal. Ó, vou fazer uma parede aqui. E vou olhar, fechar tudo, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu arbusto, então vou pegar esse bicho aqui e botar criar similar, tá? Tô criando aqui, ó. Qual é a vantagem dele? Eu posso colocar ele, por exemplo, criar similar. Ó, esse aqui não vai. Nem todos eu fiz ainda, certo, gente? Mas, ó, isso aqui é ótimo para o quê? Jardim vertical, certo? Isso é uma solução legal que é fácil de fazer. Basta que você venha nessa família e tire essa opção aqui, ó, sempre na vertical. E aí você vai poder colocar ela no hospedeiro. Então, gente, deixa eu ver se tem mais alguma. Tá, tem algumas flores e coníferas aqui. Ó, umas florzinhas, uma conífera simplificada e acabou as minhas vegetações. São essas bases que eu trabalho, certo? Então eu vou dar um exemplo para você. Se eu pegar essa árvore aqui, ó. Se eu pegar essa árvore aqui e criar ela aqui, certo? Fiz o meu projeto. Acabou meu projeto? Eu venho nela aqui e vou procurar uma outra árvore aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, ó. Árvore D. Ó. Substituir, acabou-se. Só que no meu trabalho, no dia a dia, eu vou trabalhar com a vegetação mais simples. Depois eu evoluo. Eu poderia chamar essas aqui de vegetações LOD 100.
Lote 200, porque tem 3D, tá? E avançar nessas aqui para mais detalhes, com mais informações. Tudo bem? Então, gente, essa é a minha ideia que eu desenvolvi para as vegetações do Revit. O foco é o projeto de arquitetura e projeto de interiores. Eu acho que ela funciona bem, tem uma mão de obra boa, fácil. Eu vou estar sempre fazendo essa vegetação, beleza? Na minha versão do template IL-Arc Pro 2024, que eu vou estar lançando logo no fim do mês, eu não fiz atualizações de vegetação. Eu fiz no ano passado, no finalzinho, que provavelmente quem pegou no final do ano ainda pegou o template atualizado. Se não, então aqui atualizadas essas famílias, eu vou estar sempre fazendo novas, beleza? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessa ideia de vegetação, a forma como eu trabalho. Se você trabalhar de outra forma, me conta como é que você faz as suas vegetações no Revit, tá? Espero que você goste do nosso trabalho e forte abraço. Tchau, tchau.